Fala galera, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Como eu havia prometido ontem, a entrevista com Pedro é neste vídeo. Antes de começar, queria que você curtisse o vídeo, desse aquele like maroto para ajudar o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever também no botãozinho aqui embaixo e também ative o sino para você receber todas as notificações e ficar por dentro do que acontece aqui no canal Vene Casagrande. Agora vamos falar do Pedro, né? Como eu disse a vocês, eu fiz uma entrevista bem bacana com o atacante, que foi o autor do gol de empate no Fla-Flu de quarta-feira e está em bom momento com a camisa do Flamengo. Ele entrou em campo 12 jogos pelo Flamengo, sendo 4 como titular, marcou 5 gols e deu 2 assistências. Pelos números, ele precisa apenas de 81 minutos em campo para participar de um gol, seja fazendo o gol, balançando a rede ou dando assistência. Ótimos números do atacante, que embora não seja titular, mas sempre que é acionado pelo técnico Jorge Jesus, tem dado a conta do recado, assim como foi no Fla-Flu de quarta-feira, quando ele entrou e alguns minutos depois acabou fazendo o gol de empate e levou a partida para os pênaltis e o final você já sabe, o Fluminense foi campeão da Taça Rio. Mas, em cima disso, eu fiz uma entrevista com o jogador após essa partida, uma entrevista bem bacana que eu vou trazer aqui para vocês agora. A primeira pergunta foi logo de cara, muita gente se pergunta se ele não tem chances de continuar no Flamengo após o empréstimo, lembrando que ele pertence à Fiorentina, está cedido ao Flamengo por empréstimo até dezembro de 2020, e eu fiz logo essa pergunta. Se eu fosse dirigente do Flamengo, botasse um contrato na mesa para ele assinar de uma forma definitiva, ele assinaria? A resposta do camisa 21 do Flamengo foi: essa hora vai chegar. No momento certo, todas as partes envolvidas vão sentar e resolver. Sou muito feliz aqui, mas ainda tem contrato com a Fiorentina. Quando tiver tempo certo, vamos conversar sobre isso. Hoje meu único desejo é vencer e aproveitar cada momento com a camisa do Flamengo. Essa foi a resposta quando eu perguntei a respeito da possibilidade de ele assinar um contrato definitivo. Ele saiu pela tangente, deu uma boa resposta, mas garantiu que está feliz no Flamengo. Agora eu vou trazer as demais perguntas e as demais respostas que eu fiz com o atacante. Como você lida com as críticas da torcida do Fluminense após a vinda para o Flamengo? Ele respondeu: acredito serem normais, como já falei algumas vezes. Sou grato ao Fluminense, estou muito feliz no Flamengo e fui abraçado pela torcida desde o primeiro dia. Estou muito feliz de estar onde estou. Aí eu emendei: fazer gol no Fluminense teve um sabor especial? Lembrando, o Pedro foi jogador do Fluminense, saiu do Fluminense, foi para a Fiorentina, depois foi para o Flamengo. Ele fez o gol na quarta-feira e comemorou bastante. Não teve alguns jogadores acabam não comemorando, enfim. O Pedro, muito pelo contrário, comemorou muito, de uma forma bem vibrante. E eu fiz essa pergunta a ele, se fazer gol no Fluminense tinha um sabor especial. Ele respondeu: marcar com a camisa do Flamengo é sempre especial, independentemente do adversário. Perguntei a ele: em 2019 você demonstrou desejo de ouvir a proposta do Flamengo, quando ainda defendia o Fluminense. Pode explicar melhor como foi essa situação? Ele respondeu: situação já superada. Como disse na época, teve proposta, não só do Flamengo, e eu pedi ao presidente para ouvir o que os clubes interessados teriam me apresentar. Ele recusou as propostas e eu segui trabalhando normalmente. Quando estava na Fiorentina, você também foi procurado por outros clubes brasileiros, a exemplo do Grêmio. O Grêmio disputou com o Flamengo para contratar o Pedro, mas o Pedro preferiu jogar no Flamengo. Por que disse não ao Grêmio, onde seria titular, e preferiu vir ao Flamengo, onde teoricamente seria reserva? O que pesou a favor do Flamengo? Ele respondeu: nenhum jogador chega a um clube pensando se vai ser reserva ou titular. Pensamos em brigar pela posição e nos dedicar durante o dia a dia. O que pesou foi o fato de o Flamengo ser meu clube de infância, possibilidade de voltar ao Rio e o grande momento vivido pelo clube. A cada dia que passa tenho certeza que tomei a decisão correta. Emendei a ele: no rubro-negro você chegou para disputar a vaga no setor que tem Bruno Henrique e Gabigol, dois dos principais ídolos entre o elenco atual. Como é essa sensação? Ele respondeu: sensação de que serei um jogador melhor por poder treinar diariamente ao lado de grandes jogadores. Venho me tornando um jogador muito melhor do que cheguei ao Flamengo. É um privilégio ter os dois e tantos outros craques ao meu lado. Perguntei a ele: você já conhecia e tinha amizade com atletas do Flamengo antes de vir para o rubro-negro? Quem foi o que mais te ajudou ali no período de adaptação? Ele respondeu de uma forma bem sincera: todos, sem exceção, e ainda coloca a torcida rubro-negra como fator importante na adaptação.
Desde o primeiro dia aqui me senti abraçado e fui muito bem recebido por todos. Torcida, jogadores, comissão técnica e diretoria. O grupo que temos é fantástico. E dentro das 4 linhas, qual você destaca como mais talentoso ou o que era mais difícil de enfrentar quando jogava contra? Sendo bem sincero, ele emendou, é impossível destacar apenas um. É um elenco extremamente qualificado e com diversas opções. Temos grandes jogadores em todas as posições. Muito prazeroso fazer parte de uma equipe como essa. Aí eu entrei agora na parte mais Pedro, né, falando mais dele, da evolução dele, perguntei, o Pedro de hoje já é um jogador diferente do que era há 6 meses, quando chegou ao Flamengo? Ele respondeu na lata, sem dúvida. Falo sempre que a cada dia busco ser melhor que ontem. Tenho focado muito no dia a dia e em evoluir. O Mister, o Jorge Jesus, e sua comissão técnica também são fundamentais nessa minha evolução. Tenho aprendido a fazer funções novas dentro do campo, movimentações. Tem sido um processo excelente. Eu perguntei a ele, pode revelar algum pedido especial ou instrução do Jorge Jesus para você? Ele respondeu bem sincero. Movimentação, intensidade e participação constante no jogo. Esses são os 3 principais pedidos do Jorge Jesus. Amém. Perguntei a ele, na artilharia de 2020, você vem logo após o Gabigol. Gabigol tem 11 gols atualmente, Bruno Henrique tem 5. Já rola alguma brincadeira ou aposta entre vocês para ver quem fecha a temporada melhor? Ele brincou, aposta nada, a gente quer chegar no final da temporada, juntar os gols de toda a equipe e falar como foram importantes nas nossas conquistas. Não temos essa vaidade. A gente busca no dia a dia o melhor para que possamos conquistar títulos. Esse é o nosso foco e principal pensamento. Aí, já no final da entrevista, perguntei, qual a sua principal projeção para essa temporada? Quais títulos, quantos gols? Ele respondeu, conquistar títulos importantes e marcar meu nome na história do Flamengo. Interessante essa resposta, marcar meu nome na história do Flamengo. Esse é o principal e único objetivo. Não gosto de colocar metas, pois elas podem te limitar. Quero fazer o máximo de gols, conquistar o máximo de títulos, dar o máximo de assistências. É isso que o Flamengo te obriga, a ser ambicioso e a desejar sempre mais. Essa resposta, para mim, mostra quão é importante um jogador querer estar no Flamengo. Ele botou aqui, marcar a minha história, o meu nome na história do Flamengo, e uma outra parte que eu acho bem interessante, que eu achei interessante na resposta dele foi, o Flamengo te obriga a ser ambicioso e a desejar sempre mais. Ou seja, é um espírito de fato que os jogadores acabaram abraçando, né? O espírito vencedor. Os próprios dirigentes dão entrevistas, o BAP, Marcos Braz dão entrevista dizendo que eles buscam jogadores com esse perfil, de que não aceitam perder em nenhum momento. E de fato o Pedro mostra parecer ter esse perfil, né? A última pergunta foi, você está emprestado até dezembro, mas se eu fosse dirigente do Flamengo, botasse contrato na sua frente, agora para você ficar em definitivo, você assinaria? Foi a resposta que eu trouxe lá anteriormente. Ele emendou dizendo, essa hora vai chegar, no momento certo todas as partes envolvidas vão sentar e resolver. Sou muito feliz aqui, mas ainda tenho contrato com a Fiorentina. Quando tiver no tempo certo, vamos conversar sobre isso. Hoje meu único desejo é vencer e aproveitar cada momento com a camisa do Flamengo. Essa foi a entrevista com Pedro, camisa 21 no Flamengo, que embora seja reserva, mas sempre que entra, dá conta do recado e tem deixado seus golzinhos lá e uma pulguinha atrás da orelha do técnico Jorge Jesus. Claro, é difícil para o Pedro você disputar a vaga com o Gabigol, uma peça muito importante no esquema tático do Jorge Jesus, mas quem sabe, o Pedro está ali, sempre que entra. E assim, não é segredo para ninguém que o Flamengo vai ter que ter um elenco muito reforçado para disputar o calendário 2020. E o Pedro pode surgir aí como uma ótima opção para jogos alternativos, digamos assim. Beleza, galera? Essa foi a entrevista com o atacante Pedro. Espero que vocês tenham gostado. Boas respostas do jogador, que pode fazer mais um gol no Fluminense, seu ex-clube, já amanhã, no Maracanã, às 16 horas. Jogo válido pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. A segunda partida é na quarta-feira, às 21h30. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até logo.